Fala, galera, seja bem-vindo a mais um G4 Podcast. Já aqui, ó, atrás de mim, o G4 Vale, essa edição especial do G4 Podcasts aqui. A gente vai falar sobre negócio, tem falado nos últimos episódios e vai continuar. E esse episódio aqui tem um ponto muito especial, porque a gente vai falar de vendas. Eu trouxe um mentor do G4, que mais é do G4? Palestrante do G4, quase sócio do G4, empreendedor. Ouvi dizer que eu fui mentor do mês do G4 por alguns meses seguidos. Mentor do mês tipo do no G4. McDonald's, você chega lá no escritório, tem a minha foto na parede. Bom, vocês já viram como que vai ser o tom desse bate-papo aqui. Eu sou o Jonathan, galera, sou o John, diretor de vendas aqui do G4. Também sou sócio da companhia, lidero os times de vendas aqui. E esse papo é para ajudar você a usar vendas, usar o termo e toda a ambiência de vendas dentro do seu negócio para 2025 ser o melhor ano da sua empresa. E eu estou aqui com o Gustavo. Gus, se apresenta aqui pra galera, que todo mundo te conhece, obviamente. Prazer estar aqui contigo. Cara, eu adoraria ser conhecido por todo mundo, mas se você tá assistindo esse podcast, eu espero que você gosta, comenta e me siga nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, @gupagoto. Eu ainda vou mudar esse arroba, porque ele é muito feio. Ele é ruim. Eu vou melhorar. Podem me mandar sugestões, mas eu sou o Gustavo Pagotto. Eu gosto de me apresentar contando que eu sou filho de empreendedor, né? Inclusive, meu pai tá aqui no G4 Valley, né? É isso. Tá super feliz. Mostra que é bom, né? Cara, meu pai não só ele veio no G4 Valley, como ele fez questão de eu comprar pra ele o Journey. Então, assim, não é a prova de que não só ele está aqui, como ele está gostando do conteúdo, e ele fez eu pagar pra ele. Cara, eu investi na sua vida inteira, agora você vai ter que investir em mim também. Como negar? Né? Não tinha como. Mas ele é um bom vendedor. Ele é um baita. Usou um argumento. Ele fez um bom argumento. E nessa história, cara, o que é legal, assim, de ter vivido com um empreendedor, meu pai acabou vendendo a primeira empresa dele quando eu tava entrando na faculdade, então eu não trabalhei diretamente com ele. E aí eu fui trabalhar no mundo corporativo, trabalhei na TOTS por 7 anos, trabalhei no LinkedIn, que depois foi comprado pela Microsoft por 4 anos, e depois na Acreditas, que é uma fintech, então sempre no mundo corporativo liderando equipes de vendas, já tive equipes de mais de 200 pessoas, até que em 2022 virei mentor aqui do G4, né? Abriu minha cabeça, sempre fui o cara que critiquei treinamento de vendas, porque eu ia para os treinamentos, achava os treinamentos uma porcaria, porque era um bando de consultor que não sabia nada de vendas, e aí me vi nessa posição, né? Então eu começo toda a minha aula falando, eu sei que vocês estão me julgando aqui, mas no final vocês vão sair dando NPS 100. E também, né, vindo para o G4 foi quando eu comecei a empreender, criei a minha empresa, inspirada nas comunidades do G4, no Scale e no Club, criei a Pipe Lovers, que hoje já é a maior comunidade de vendas B2B aqui no Brasil, e recentemente virei autor, né, virei escritor junto com o Hélio Azevedo, né, que foi mentor, com a gente aqui também. Beijo, Aline. E o livro, cara, foi resultado de muitas mentorias que a gente deu no G4. A gente fez uma conta meio por cima lá, a gente, ao escrever esse livro, tinha feito umas 3.600 respostas para alunos. Então, cara, estou muito feliz de estar aqui, compartilhar minha experiência, e se você quer acelerar as suas vendas, esse cara tem um baita case, eu também tenho alguns cases legais. Acho que a história aqui. O que mais ilustra é esse último, antes de eu começar a empreender, quando eu estava na Acreditas, peguei uma equipe que tinha 30 pessoas, faturava 2 milhões por mês. 2 anos depois, a gente faturava 24 milhões de reais por mês, com uma equipe 8 vezes maior. Então, assim, tem muita pedra no meio desse caminho. Disruptivo, né? Não era uma coisa normal, né? Não era uma coisa da... Não era, cara, não era vender pãozinho quente, não. Era, cara, tinha de tudo, né? Tinha land and expand, vender mais produtos, tinha ampliar portfólio, tinha toda essa história de mundo de captação de investimento. Então, o que eu gosto, assim, de fato, e acho que para te liberar para me fazer perguntas, quando eu vim para o G4, eu falei assim, eu só vou dar aula se eu puder contar de verdade as coisas que eu fazia. Sim. E os caras falaram assim para mim, não, é isso que se espera. A gente só vai deixar você dar aula se você vier contar as coisas que você fazia de verdade. Então, beleza. Então, eles estão alinhados. A gente só pode falar a verdade. Exatamente. Então, nada mais que a verdade. Este podcast de vendas talvez vai ser o primeiro da história que a gente só vai falar. Porque vendedor não mente. Vendedor conta, às vezes, verdades futuras. Exato. A gente cria cenários. Exatamente. Turma, como um bom vendedor, estou com o meu playbook aqui, tá? A gente vai falar sobre gestão de vendas, Gus. E 2025, a gente está aqui já, né, numa reta final do ano, e a gente está olhando para 2025. Para onde esses gestores de vendas deveriam olhar na sua visão, cara? Cara, são 2 elementos principais aqui. Eu falo isso bastante na minha aula do G4 Sales, que é o seguinte:
você precisa ter um planejamento de vendas. Com um pequeno disclaimer muito importante. Todos os planejamentos de vendas dão errado, tá? Quem acompanha o G4 nas redes sociais sabe que o negócio porra e desce, vai. A gente estava falando aqui dos resultados do Vale. É volátil. Né? Assim, é volátil, você nunca vai acertar, mas você tem um norte. Claro. E esse norte, ele vai te dizer volume de leads, número de pessoas, taxa de conversão, ticket médio, dependendo do produto ou serviço que você vende, capacidade de entrega, que vem depois. Sem dúvida. Né? Então, você precisa, nesse momento agora, novembro, dezembro, algumas empresas, comecinho de janeiro, montar o seu planejamento. Esse planejamento ele pode ser top-down, que vem do conselho, do board, do dono da empresa para os líderes, que é um caminho, você vai normalmente puxar a produtividade, você deve sofrer isso bastante todo ano, né? Os seus sócios são um pouquinho agressivos em termos de crescimento, né? E aí você que se vira para montar esse plano, porque é o líder de vendas que monta esse plano, mas tem um outro plano que é importante, que é o bottom-up, que é o de baixo para cima, que é o quê? Você, junto com os seus heads, com os seus gestores, montar um plano e levar para a diretoria, para o conselho, olha, baseado no que a gente sabe aqui, essa é a nossa proposta. Nunca dá certo. Aí você tem um encontro. Vocês querem investir mais, quer diminuir a lucratividade para chegar... Tomar mais risco, né? Tomar mais risco, tomar menos risco, chega num denominador de vendas, né? Então, isso é a primeira parte do processo. Segunda parte, cara, que eu vejo muita gente que é aluno do G4 chega aqui e fala, pô, Pagotto, para você é fácil fazer isso. Você já foi líder de vendas de grandes empresas que tinham marca, que tinham nome, etc. De fato. Mas eu comecei a minha empresa faz 2 anos. A minha empresa vem crescendo recorrentemente 15% ao mês, né? Hoje a gente tem 15 pessoas, totalmente bootstrap. E qual foi uma das primeiras contratações que eu fiz na minha empresa? Um head de vendas. Então a empresa precisa ter esse número 1 de vendas, que é a pessoa que vai organizar. Ela vai ter o papel de construir esse plano, atrair as pessoas e reter as pessoas-chave para a operação, vai colocar métricas e processos de gestão operacional e vai treinar esse time. Então, o segundo fator, além de botar no Excel, que o Excel aceita tudo, né? Você vai ter que ter esse líder de vendas para tocar a sua operação. Então, se você é um empreendedor que ainda a empresa depende das vendas exclusivamente de você, sem plano e sem um líder de vendas, você não vai conseguir acelerar muito na sua operação. Você falou de várias coisas interessantes. O planejamento, então você botou isso como... Que é aquela coisa, para quem não sabe onde quer ir, né? Qualquer lugar serve. Então, que muitas empresas estão assim, né? Todo mês é um mês. É uma vida nova todo mês que começa. Então tem esse ponto. Tem a formatação de meta, que é um ponto importante. E você falou sobre tomada de decisão de recurso, né? Porque a gente está falando de pessoas, mas recurso como um todo. Vamos começar sobre essa terceira. As perguntas que a gente mais recebe nas imersões é: contrato primeiro um vendedor ou contrato um pré-vendedor? Contrato uma agência de marketing? Você trouxe uma visão diferente, que é trazer esse gestor. Imagina que boa parte das empresas nem tem o primeiro vendedor. O que você diria, olhando para 2025, porque a gente está olhando as carreiras também, por onde você começaria para trazer essa pessoa? O que você levaria em consideração? Vamos lá. Primeiro fator de tudo é você precisa ter o seu playbook de vendas, né? Eu estava falando agora na transmissão online, né, do Vale, e veio uma pergunta: eu tenho uma empresa pequena, de 8 pessoas, eu quero expandir as minhas vendas, por onde que eu começo? Você começa por documentar, você fez a brincadeira que você está com o playbook na mão aí, né? Tô aqui, ó. Se você é isso foi o tema de uma aula minha no Scale, inclusive, que era o níveis de maturidade de gestão de vendas. Muito bom, inclusive, né? Você tinha aquele esquema. Eu ia deixar isso pro final, né? Tem um to-dozinho list no final de checklist. Muito bom, inclusive. Que eu preparei, eu ia falar só no final, mas quem me seguir no Instagram e mandar G4 Vale pra mim de DM, eu vou disponibilizar o conteúdo dessa aula. Mesmo que se escrever Vale errado, vai também. Não, qualquer coisa que você escrever lá, assim, na verdade, a gente não tem tanta automação, tem um funcionário meu lá que tá respondendo lá. Tá bom, justo. No caso, talvez seja eu mesmo, tá? Tem gente que é você mesmo respondendo, aí eu mando selfie e tal. Mas, cara, nessa história, primeira etapa desses 5 níveis é o empreendedor-vendedor. O que o empreendedor-vendedor precisa fazer antes de qualquer coisa? Validar o Product Market Fit. Todo mundo, quem não ouviu ainda a história de quando o G4 validou o Product Market Fit. Claro. Os meninos tiveram, vamos fazer uma imersão? Quem quer participar de uma imersão nossa aqui, manda aqui R$500, R$1.000, sei lá quanto que era. Bombou de demanda. Opa, tem mercado. Eu vou validar o Product Market Fit e eu vou criar qual é o meu processinho de vendas. Eu faço uma primeira reunião virtual, depois faço uma visita presencial, daí eu mando a proposta, eu negocio a proposta. Você entende qual que é a jornada? Legal.
começo a executar mais vezes, né? Agora eu vou entender onde está o gargalo. Cara, todo mundo já sentiu isso, né? Pô, eu tô super atarefado. O gargalo é estou fazendo muito isso aqui ou aquela outra coisa. Não cabe mais, eu não tenho mais tempo, eu tô trabalhando que nem um maluco de domingo, eu não consigo. Você sofre isso com seus clientes. Você chega lá, o cliente quer comprar o G4, pô, eu tô muito enrolado na operação, eu não consigo sair por 2 ou 3 dias. Por quê? Porque esse cara faz tudo, só que ele faz tudo e ele tá na cabeça dele. Então ele tem que pôr no papel, documentar esses processos e falar, legal, que parte disso aqui que eu consigo transferir para uma pessoa? Perfeito. Opa, e aí talvez a primeira parte que ele consegue transferir é a parte da qualificação do lead, se ele recebe inbound. Então eu vou colocar um pré-vendedor, que pode ser o SDR, o BDR, ou uma prospecção ativa, legal. Ou não, eu já estou com uma carteira de clientes que eu não estou conseguindo dar vazão. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou separar e criar um gerente de contas ou um executivo de sucesso do cliente para cuidar do meu cliente. E eu continuo aí na prospecção e no fechamento. Normalmente, o empreendedor, o último lugar que ele larga é o closer. Né? Vamos pegar no caso do próprio G4. Tony estava lá no começo vendendo. Nossa, Tony fazia aqueles desenhos na parede. Né? Ele ficou por muito tempo tocando fechamento. Beleza, então, com o tempo, você vai desmembrando isso. E isso é o conceito, né, do Receita Previsível, do Aaron Ross. Então, que a gente trouxe, né? Zorro CRM, G4 e a Pipe Lovers, a gente trouxe o Aaron Ross em julho desse ano aqui para falar sobre isso. Então, o Receita Previsível, que é um livro que vocês não tenham lido, ele fala sobre quebrar as etapas do processo. Aí eu entro no seguinte ponto, que é, eu começo a ver a capacidade, quanto que eu preciso de demanda no pré-vendedor, quantos pré-vendedores eu preciso, quantos closers que fecham novos clientes e quanto que eu vou ter de pessoas para cuidar da minha carteira de clientes. Você planeja isso, tu ainda é um empreendedor sozinho. Sim. E aí tu tá projetando tudo isso aí. Então, se você é empreendedor sozinho, primeiro, monta o playbook, vê o que precisa ser feito, você vai começar a estimar um aumento de volume e é uma coisinha de cada vez. Não adianta, eu vou contratar 10 pessoas. Não, cara, quem é o primeiro? É o pré-vendedor, é o gerente de... Você vai aumentando dessa forma, mas qual que é a premissa principal? São quatro variáveis que faz você aumentar mais venda. Volume, taxa de conversão, ticket médio e portfólio de produtos. É nessas 4 variáveis que você vai brincar na sua planilhinha de Excel. Contrata um pouquinho antes, contrata um pouquinho depois. Pô, aceleramos as vendas pra caramba, precisa contratar mais gente para cuidar dos clientes. Mas você vai tendo um norte do que você está perseguindo e, obviamente, né, respeitando quanto que é a sua lucratividade, seu caixa. Claro. Não vai colocar o burro na frente do carro lá, que senão você capota. Você sabe que é normal ver, quando a gente está falando sobre empreender, né, ou fazer algo pela primeira vez, você vai na força bruta, né? Sim. E o que você está propondo para o cara é que sim, exista a força bruta, mas que ela gere uns juros compostos, vamos falar assim, do lado, com as documentações, sim, etc., para passar para frente. E quais habilidades, Gustavo? Tu acha que esses caras que vão tocar vendas para uma empresa que está começando a ter um líder de vendas, uma estrutura de vendas, eles deveriam ter, e como que essa galera faz para olhar? Acho que são 2 tipos de pessoas, né? Quando você vai olhar para o gestor, então, eu sou uma empresa, minha empresa está indo bem, eu estou com o Product Market Fit validado, estou com demanda, porque um dos outros fatores importantes é eu tenho um canal de geração de demanda validado? Muitas vezes não, né? Muitas vezes não. Se eu não tenho, eu preciso começar a investir muito em mídia paga, por exemplo. Tá essa loucura. Tem empresa que é sócia da Meta e do Google. O cara gasta, sim, cara, eu como sou muito mão de vaca, né? Eu gosto de crescer na força bruta e eu busco os canais. Primeiro, o meu primeiro canal de aquisição foi o orgânico, meus próprios canais de social media. Eu tenho um canal de aquisição que são muitos alunos do G4 que vêm as minhas aulas, vêm meu conteúdo e acabam caindo. É um CAC negativo para você, né? Porque você acaba... porque eu recebo para gerar esse lead. Excelente. Para mim, cara, é maravilhoso, né? É difícil. Mas é importante essa cabeça, né? Exato. Isso é estratégia, isso não é... É minha estratégia. Tropecei aqui, rolê. E, assim, eu tenho uma capacidade máxima, porque, assim, eu tenho uma capacidade máxima minha de vir dar aulas, eu tenho uma capacidade máxima... Então, assim, esse canal, o canal G4, para mim, ele tá chegando quase no topo, porque é a minha capacidade. Sim. Legal. Quais são os meus... Eu criei um programa de canais indiretos agora, eu tenho embaixadores, que é um outro tipo de canal, tipo parceria. Depois, quando eu tiver isso, aí eu vou começar a investir no canal de mídia paga. Entendi. Muita gente quer começar com o canal de mídia paga. Se você ficar dependente desse canal e der uma ziquezira lá na Meta, eu já vi um monte de empresa quebrar porque a Meta me bloqueou. Ferrou. Claro. Né? Então é impossível, importante ter esse canal. Mas enfim, sua empresa está saudável. Legal, eu preciso trazer um primeiro gestor. Maior erro, não promova
um vendedor para virar o primeiro gestor da sua empresa. Então, se eu tivesse lá um vendedor... Esse vendedor é bom, eu brinco que é o meu primeiro pupilo. braço direito. Meu braço direito, meu pupilo. Tá sempre teve aqui, é de confiança, eu vou promover ele para primeiro gestor. Tem uma chance enorme de dar errado. Por quê? Essa pessoa, não que ela seja ruim, mas ela não vai ter uma referência. Você treinou o seu pupilo para ser um vendedor. Mas esse seu pupilo, quem que vai treinar ele para ser um gestor? Você não foi um gestor de vendas, como é que você vai treinar ele? Claro. Então, a minha recomendação para empresas que estão saudáveis é de ir a mercado, trazer um gerente que já teve experiência em formar time, estruturar processo, colocar um CRM decente. Por quê? Porque essa pessoa já fez isso. Ele já passou por aquele caminho, né? Ele sabe. Já passou. E você tem que validar se ela, de fato ela fez isso. Perfeito. O erro pior do que promover seu próprio vendedor é trazer um vendedor de outra empresa para virar o gestor da sua. A sua empresa vira laboratório, na verdade, pro cara, né? Laboratório... No momento que você precisa de performance. Não dá para errar. Aí, beleza. Então, esse cara, o que ele precisa ter? Ele precisa ter essa bagagem de saber estruturar um processo e ele precisa ter uma capacidade de gestão de pessoas. Perfeito. Né? Que normalmente empresas pequenas, você ainda não se preocupa tanto com esse tema porque você não chegou nessa dor ainda. Aí tem um outro lado, que é o perfil do vendedor. Né? Eu falo isso também bastante nas minhas aulas, que é o perfil do vendedor ideal para cada posição. Em cada posição que você tem dentro da empresa, você vai ter que olhar qual é o nível de conhecimento mínimo do mercado que aquela pessoa precisa ter. Ele precisa entender da região, do segmento da sua empresa, do segmento do cliente. É uma venda mais técnica, é uma venda menos técnica, né? Por exemplo, aqui está o pessoal da China Link Trading, Sim. né? São meus clientes, eu tenho um processo de advisor lá com eles. Pô, o cara vai vender um programa para você fazer uma importação da China, o cara precisa minimamente entender de China e de comércio exterior. Contexto, né? Ele precisa ter contexto sobre Claro. isso. Mas eu posso treinar? Pode. Você tem um programa para treinar esse cara? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo é habilidade para a função. Eu vou contratar um pré-vendedor. Teve esse carinha aqui, ele foi pré-vendedor do G4. Vou contratar ele para minha empresa. Tá. No G4, ele era um pré-vendedor inbound, que vinha os links maravilhosos que vieram no G4 Valley, que assistiu o podcast aqui, e queria comprar o G4 Sales para ter aula comigo. Aí vai na sua empresa, que não tem marca, que não tem estrutura, você bota esse mesmo Zezinho para ir lá fazer prospecção ativa, outbound, via LinkedIn. Cara, esse cara não vai fazer milagre. Então você precisa de alguém que tenha habilidade. Se o seu canal de aquisição é prospecção ativa, você precisa de alguém que saiba fazer prospecção ativa. E o terceiro pilar é o nível de experiência com o cliente. Até teve um caso interessante para falar sobre isso. Quando eu trabalhei na TOTS, a TOTS vendia para o empreendedor da economia tradicional, como é um perfil parecido com o cliente aqui do G4. Sim. E a gente tinha na época lá um diretor que ele veio de consultoria, McKinsey, BCG, o cara era sofisticado. Cara, chegou depois de um período lá e falou, cara, não é para mim. O meu negócio é fazer reunião na Faria Lima, com um cafezinho servido e tal. É outra parte. Eu não consigo pegar a estrada de terra, chegar lá com o meu sapatinho e pegar terra no sapato para visitar um cliente para vender um RP, né? E tá tudo bem, mas você precisa de alguém que tenha experiência para lidar com esse cliente. Então, essas são as visões. As caixinhas, as né? caixinhas que você analisa. Aí disso vai entrar em competências e tudo mais, né? Mas o principal é você olhar para cada vaga o que de fato você precisa. Eu gostei do ponto que você trouxe de... A gente normalmente olha o ideal, né? Então, se qual que é o ideal de experiência? Você trouxe uma outra visão. Qual que é o mínimo? É o mínimo. Porque assim, o ideal, né? O que eu brinco com a galera, assim, vocês querem contratar super-heróis ou vendedores? Os caras ficam meio assim, como assim? Pô, porque o cara tem que prospectar, apresentar a proposta, contornar a objeção, fazer fechamento, cuidar da base, vender oferta nova, fazer cobrança de inadimplência e ainda que seja PJ ganhando só no variável. Cara, isso é o empreendedor, isso não é o seu funcionário. Ele trabalha, se ele tem isso, ele trabalha para ele mesmo normalmente, né? E esse cara que é muito bom, normalmente acaba empreendendo, só falta uma oportunidade, mas assim, e aí você escuta muito do empreendedor, se o cara é bom, ele ganha muito dinheiro, né? Tudo bem, mas assim, você não vai ter um time completo de triple A. De cara fora da curva. Claro. A média é a média. Você tem que trabalhar pensando na média do seu time. Se a média do seu time bater 100% da meta, você chega no seu resultado. Perfeito. Você não pode depender dos outliers. Você falou desse time. Eu ia te falar sobre um segundo pilar que você falou lá no planejamento, que é metas. Mas aí você me deu um outro ponto. Você tem como construir meta, mas meta acaba sendo indicador. Então, quando a gente está olhando essa máquina, ou
quando a gente está planejando ela, que indicadores tu acredita que deveria olhar, observar e acompanhar para ver se esse teu investimento está realmente funcionando? E eu acredito que isso conecta muito como que tu desenha metas, né? Porque acaba que as duas coisas são muito próximas. Cara, tem alguns conceitos legais aqui, né? A gente tá no final do mês agora, aqui, né, gravando no Valley, e provavelmente a maioria das pessoas já perguntam pro time, e aí? Você já deve ter perguntado pro seu time hoje. Poxa. E aí, vamos vender quanto hoje? Toda hora. Né? Toda hora. Toda E hora. essa pergunta resolve o que na sua vida? Nada, sua ansiedade, se ele basicamente. dá uma boa notícia, eu fico assim, tá, menos preocupado, ainda preocupado. Se ele dá uma má notícia, eu sempre brinco nas minhas aulas, é terror e pânico. Aí, pra tudo quanto é. E o ponto é o seguinte, né? Se ele te dá uma má notícia, e aí é o terror e pânico, o que ele vai aprendendo ao longo do tempo? Que ele não pode te dar má notícia. E aí é só o departamento de boas notícias. Exatamente. Aí o cara só te dá boa notícia, vai dar tudo certo. Tem um monte de cliente aqui que falou pra mim que vai fechar. Aí você fica ansioso, mas você quer acreditar no time, e no final, alguma coisa acontece. Sim. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Qual que é a mudança de paradigma aqui? A gente tem que parar de cobrar resultado e a gente tem que começar a cobrar execução. Se você começar a cobrar número de clientes que eu prospectei, número de clientes que eu fiz uma primeira abordagem, número de clientes que eu fiz uma apresentação, no seu caso, número de clientes que eu mandei o link para o cliente fazer o pagamento. Que é atrás da venda, né? A gente desconstrói ela. São as métricas de execução. Ou seja, eu vou olhar para o meu funil, como é que eu subo ele e olhar as métricas de execução. E aí eu vou começar a olhar, por vendedor, qual que é o capacity, qual que é a capacidade de execução que cada vendedor tem. Então, o meu vendedor aqui ele tem uma capacidade de executar até 6 reuniões por dia, mas na média ele executa umas 4. Dessas 4, 3 viram uma proposta, 2 viram um envio de um link de pagamento. Beleza, então você tem que fazer 4 reuniões por dia, enviar 3 propostas e mandar 2 links de pagamento. Se o cara fizer isso todo dia, desde o primeiro dia do mês, e ele repetir isso todos os dias, o que vai acontecer ao longo do tempo? Primeiro, o ciclo de vendas vai fazer com que ele comece a fechar. A segunda coisa, que é a coisa mais impressionante, ele vai fazer isso cada dia melhor. Porque se todo dia ele faz essas mesmas coisas e você está treinando as pessoas e mantendo os melhores, eles vão fazer melhor e a taxa de conversão vai aumentar. Então, o que era 4 apresentações que viravam 3 propostas, de repente vira 3,5. Dessas 3,5 que viravam 2 links, começa a virar 3,5 proposta que vira 2,5 link, né? Aí desses 2 links que um pagava, aí começa a virar 1,5 fechamento. O ticket que era melhor começa a aumentar. Então, quando você começa a medir a execução, você mede todo dia. Cara, a minha empresa, hoje ela é pequena, eu tenho 2 hunters e 5 farmers, né? E um pré-vendedor. Cara, a minha métrica diária todos os dias é número de reuniões realizadas. Ponto. Se eu tenho meu número de reuniões realizadas está aumentando todos os dias, o ciclo de vendas ele vai diminuir naturalmente, o ticket médio vai aumentar naturalmente. Se eu estiver executando mais, o time está melhorando e eu vou ter o resultado mais na frente. Então, isso é importante do que a gente deve gerenciar todo dia. Olhar a execução. Olhar a execução. O que fazemos, o que depende de nós. É isso. Visitas, etc. Isso é uma coisa. A outra coisa, como é que eu vou definir a meta do vendedor? E esse era o segundo ponto. Como é que eu vou definir a meta do vendedor? A meta do vendedor, ela tem que ser baseada nessa capacidade. Então vamos pegar o caso desse vendedor que a gente falou, que faz 4 apresentações, manda 3 propostas, manda 2 links de pagamento e fecha um negócio por dia. Sim. Legal, então ele fecha um negócio por dia, vamos imaginar que o ticket médio dele seja de 20 mil reais, são 20 dias úteis no mês, ele vai ter uma meta de 400 mil reais. Isso. É assim que é a meta desse vendedor. Tá bom, primeiro dia, começou agora, primeiro mês vai ser 400 mil? Não, porque ele vai ter uma curva até ele chegar nessa rampagem. Pô, mas fala aí, Pagotto, qual que é a fórmula mágica da rampagem? Não existe. Você vai ter que olhar para o histórico da sua empresa e ver como que foi a rampagem dos seus vendedores ao longo do tempo. Mais uma mágica, se você tem um plano de onboarding e um playbook, ao longo do tempo a rampagem começa a ser um pouco mais rápida. Primeiro é 10%, 30%, 50%, 100%. Você vai ajustando isso ao longo do tempo, mas tem uma curva até rampar. Eu já ouvi de empreendedor o seguinte, se o cara entrou em 20 dias e não tá vendendo nada, manda embora. Já ouvi muito. Você tá perdendo um caminhão de dinheiro, que você gastou um tempo para recrutar, para treinar, o cara foi embora, não produziu nada, você só teve custo. Né? Então, é dessa forma que você desenha uma meta baseada em capacity. Só que você precisa validar se essa meta tá fazendo sentido para sua empresa. Então, tem outros 2 fatores para olhar, tá? Isso eu ensino na minha aula do G4 Traction em mais detalhes. Né? Que você pode olhar os custos desse vendedor. Ele precisa te dar retorno, né? Então, quanto me custa esse vendedor? Ele vai vender 400 mil? Mas não é 400 mil na veia. Tem um custo para o
aluno vir aqui no G4, toda estudar, vamos supor que tenha uma margem de contribuição de 50%. Pô, beleza. Tem agora 200 mil que me sobra limpo desse aluno. Ah, tem imposto, tem custo de comissão. Então, eu vou olhar quanto que esse cara me custa para ver no final. Ó, peraí, um vendedor vender 400 mil reais no mês, tá fechando a conta? Tá fechando a conta. Então, beleza. Essa é a segunda análise que precisa ser feita. A terceira, que depende do modelo de negócio, é quando você tem um lifetime value, que é, ou seja, a margem de contribuição que esse cliente te entrega ao longo da vida, que não é na primeira venda. No meu caso, a Pipe Lovers é um serviço de assinatura de treinamento para equipes de vendas. Então, o meu vendedor hoje, ele me custa, numa média, 10 mil reais por mês. E ele me traz mais ou menos uns 8 mil reais de nova receita recorrente. Você fala, pô, esse cara deu prejuízo. No primeiro mês ele deu prejuízo. A minha margem é alta, eu só preciso descontar imposto e um custo ali de plataforma, então eu tenho uma margem de contribuição de uns 75%. Então, beleza. No segundo mês desse cliente recorrente, eu já tive retorno. Então, pô, beleza. No segundo mês, eu já tive retorno sobre o meu investimento nesse processo de vendas. Então, a terceira dimensão é, a primeira venda, você tomou prejuízo com esse vendedor, mas esse cara tem um nível de recompra muito alto. Então, quando você vai analisar suas metas, a meta que você vai dar para o vendedor final, você tem que passar por essas 3 validações e, como cereja do bolo aqui, né, a hora que você vai comunicar a meta para o seu time, o que é importante? Você pega o capacity, você vai olhar para ele quanto que ele consegue executar. Se você tiver um histórico melhor ainda, você vai mostrar para ele, ó, é isso aqui que a gente imaginou que você conseguiria fazer. O que você acha? Então é por isso que a sua meta é 400 mil reais nesse caso. E aí, para ele ficar claro de onde vem. Da onde vem. Ele não vai ficar. Porque vendedor sempre vai reclamar. Lógico. Se o cara não reclamar, o cara não é vendedor. Ele nunca vai querer ganhar menos para trabalhar mais ou igual. Ninguém quer isso na vida. Essa é a né? lei da vida. Não é aquele livro lá, o Homo Sapiens. A gente sempre quer ter acúmulo de gordura, certo? É isso que a gente quer na vida. Você falou sobre um ponto ali que é alguns alunos, empresas que a gente conversa às vezes, que dão pouco tempo. Mas tem uma pergunta que vem atrás disso para os alunos que eles devem fazer para ti também. Quando que eu sei que eu tenho que tirar a pessoa? Ou quando que eu sei que eu falo assim, cara, que ele está indo para um lugar que eu não quero? Porque quando a gente está falando de uma empresa nova, né, você deve ter passado por isso, né, tá tendo mais experiência, que, cara, o recurso é escasso, a qualidade do recurso é cada vez mais detalhista, né? Só que você precisa tomar uma decisão, às vezes, de fazer mudanças, né? Como você ter feito centenas na sua vida. O que você diria para isso, especialmente em vendas? Assim, como que eu consigo dizer assim, puta, ali aquele lugar não é mais, cara? Cara, vamos lá. Tem um papel muito importante que é o papel desse gestor direto. Eu bato muito nessa tecla, né? O gestor direto, ele é a espinha dorsal da sua organização, né? Esse gestor, ele tem que estar próximo para, né? Então a gente falou de perfil do vendedor ideal, com os conhecimentos mínimos. Depois esse gestor dá muito trabalho treinar um novo vendedor, né? Para todo novo vendedor que trabalha comigo, eu falo o seguinte: eu não confio em você até o dia que você estiver pronto para eu confiar. Por quê? O cara não conhece meu produto, não conhece minha empresa, não conhece meus serviços, não conhece o meu cliente, não me conhece. Então, leva um tempo para eu formar esse cara até ele estar 100%. E aí tem um outro ponto importante na entrada, que é o alinhamento de expectativas. Por quê? Você precisa explicar para esse vendedor o que é esperado dele. Ó, você vai ter 3 meses para rampar e chegar no seu nível de produtividade ideal. Como que você vai fazer isso? Você vai passar por essa trilha de treinamento de onboarding, depois você vai ter os treinamentos recorrentes. O que a gente espera que você execute tantas ligações, tantas visitas, tantas propostas. Execução. Então você vai começar a falar quanto você espera que ele execute no começo. E óbvio, imagina, o vendedor acabou de entrar na empresa, esse cara tá maluco, eu quero vender qual que é meu território, quero ver a proposta, quero ver o sistema, quem são meus clientes, já posso vender. O cara às vezes já chega com uns contatinhos embaixo do braço, normalmente. O cara já chega maluco para vender. Mas, cara, ok, você pode até vender, mas eu tô preocupado se você tá executando. Essa é a conversa, esse é o momento. E aí, você vai começar a ver a execução dele. O que acontece? Toda vez que a gente vai vender um produto novo, né? Por exemplo, quando eu comecei a vender o livro, né? Eu vou vender nas palestras, um negócio que a primeira vez que eu vendi o livro, cara, tá, não sei o quê. Eu falei, é só você fazer o Pix aqui. Você não tem maquininha de cartão? Pô, eu não estava preparado para essa objeção. Aí eu comecei a perceber, assim, eu lá dando autógrafo do livro.
Você não tem mais ninguém que você acha que ia gostar de ler esse livro pra você dar de presente? Opa, dobrei meu ticket médio. Aí eu comecei a perceber, eu vendo muito livro durante as imersões, né? Você fala do Aí eu time. chego, não, aí o pessoal compra no... Aí tem alguém que sempre chega lá e compra, eu vou comprar pro meu time inteiro. Sempre tem um desse. Aí volta e fala, pessoal, antes da gente voltar pra segunda parte, todo mundo bate uma salva de palmas aqui pro fulano que comprou pro time de vendas dele inteiro. Mas, cara, quantas turmas eu demorei pra fazer isso? Cara, pelo menos umas 10. Então, ou seja, isso são o quê? São ciclos de vendas. O seu vendedor vai aprendendo durante esse ciclo e ele vai aumentando a produtividade. Então, foca nessa execução. Beleza. Outra coisa importante nessa entrada é alinhar quando ele vai ser mandado embora. É uma política de desligamento por baixa performance. Excelente. Então é o seguinte, Jonathan, você foi contratado aqui como vendedor, a gente tem uma política interna, que eu sei que vocês fazem também lá no G4. Vou vocês, compartilhar com a galera. Vocês chamam lá os flags, né? Mas basicamente é o quê? É bandeira amarela, bandeira vermelha. Pô, se você ficou 2 meses abaixo de 80% da meta, você toma um cartão amarelo, né? Ou, se você tomou 1 mês abaixo de 80%, é um cartão amarelo. Se você tomou o segundo mês abaixo de 80%, vermelho. Segundo amarelo, o vermelho, que você vai para um plano de recuperação de resultado. Ou, pô, tive um mês horroroso, cara, meu cachorro morreu, o papagaio ficou sem voz, né? O cachorro comeu uma lição de casa. Minha avó se machucou no jiu-jitsu. Sempre acontece, né? Minha namorada terminou comigo, né? E aí, beleza, se teve um mês ruim, acontece. Pô, mas se você tiver 1 mês abaixo de 50% da meta, vou ser mandado embora? Não. Você vai para o plano de recuperação de resultado. E aí, entra o gestor de novo. Gestor e vendedor. O que você precisa fazer para recuperar suas metas? Imagina, eu tô nesse mês agora, tá no final do mês, não vou bater meta. Cara, eu sei que eu já preciso plantar para no próximo voltar a bater meta. Porque você, como gestor, o que você quer? Você quer que o cara seja mandado embora? Claro que não. Puta trampo para recrutar, para formar, para gerir. Você quer que esse cara continue performando. Todo mundo. Eu já tive mês ruim. Eu lembro quando eu comecei como trainee da Câmara Brasil-Alemanha de vendas, né? E eu, cara, sempre fui paranoico, né? Então, cara, assim, primeiro dia de vendas tinha que chegar com 50 prospects. Eu cheguei com 200. Tinha que trabalhar 4 horas por dia. Eu trabalhava 8. Era na raça, né? Não. Tinha essas coisas que tem agora. O Rodrigo Nó também, que é do clube, foi trainee junto comigo lá. E, cara, assim, aí o que aconteceu? Primeiro mês eu vendi, sei lá, 300% da meta. Segundo mês, 400% da meta. Terceiro mês eu já tinha, tipo assim, vendido o que os caras na média vendiam em 6 meses. Porra, tô suave. Aí eu aprendi a lição que eu comecei a assistir Sessão da Tarde, nem sei se existe Sessão da Tarde mais, né, mas Sessão da Tarde vinha Malhação, né, ia pra cervejada da faculdade, chegava... O que aconteceu? Não bati minha meta. Meu 4º mês de venda eu não bati meta. Cara, veio o demônio pra dentro de mim. Cara, é execução. Eu tinha 4 meses de venda, não sabia nada. É só sobre execução. Então todo mundo tem um mês ruim. Só que se você tiver uma política para explicar para o vendedor... Botar critério nessa história. Critério, e aí você vai ajudar ele nessa recuperação. Então, eu acho que tem que ser binário. E essa política não é para o cara que vai sair. É a mensagem que você dá para quem está ficando. Perfeito. Ó, aqui tem regra, aqui tem gestão. Você pode ser o melhor do mundo hoje. É igual aqueles times de futebol, quando o cara pega o estrelinha que vai para a seleção e bota o cara no banco. Cara, aqui tem gestão. Ah, o estrelinha fica a pé da vida? Fica. Não quer, vai embora. Porque eu não posso depender de vendedor estrela. Imagina, esse cara faz a meta todo mês. Um mês ele resolve não fazer porque ele ganhou muito dinheiro no mês passado. E aí você não entrega a sua? Exatamente. Você falou um ponto interessante que é, beleza, quando a gente está falando sobre tomar a decisão, botar a regra. E para mim esse foi uma das coisas que mais ajudou o G4 no time de vendas a funcionar aqui. Você já sabe quais que são as reclamações das pessoas do seu time. Trabalho mais que os outros, ganham menos. O outro é preferido. Eu não sei se eu tô bem ou se eu tô mal. Meus leads não são os melhores. São os melhores. Então, aí você pode falar assim, bom, isso é choramingar, não, vamos focar no que interessa. Para a pessoa não é assim. Claro. Então você gasta um tempo enorme lidando com esses assuntos e não gasta um tempo ajustando, que é o ponto que você falou. Você tem que definir as regras. Cara, eu comecei a minha empresa com pouco recurso, né? E uma das coisas que para mim me ajudou a conseguir ir nesse... Assim, a gente não tem um crescimento exponencial, mas é um crescimento linear constante. Pô, se você crescer... Só fazer a conta aí, né? Interessante. Eu não sou engenheiro, né? Mas se você crescer 15% ao mês durante 20 meses, dá um crescimento razoável, né? Por ano. Então, o que acontece? A gente cresceu do ano passado para cá, a gente cresceu 300% a nossa receita recorrente, né? Mas por quê? Tudo que é implementado tem uma regra. Como que o lead é distribuído? Como que a meta cresce?
como que a gente faz a distribuição de carteira. Então tem política. Por exemplo, agora a gente recentemente começou a aumentar nosso time de Customer Success. E como é que a gente vai dividir as carteiras? Um pouquinho de cliente para cada um. Um pouquinho de cliente para cada um. É a regra. Qual que é a política de cada carteira? Porque quando você define as políticas e você tem que gastar tempo definindo as regras, fica mais fácil de explicar para as pessoas. O que pode estar errado? Ela pode reclamar? Claro que ela pode reclamar. Porque às vezes você define uma regra mal feita. E acontece. Ou que ela é questionável. É questionável. E não tô dizendo que vai estar sempre certo. Claro. Pô, é verdade, essa regra aqui não foi a melhor. Vamos rever a regra. Isso. Então, assim, não vamos ajustar para o seu caso. Vamos rever a regra. E tá tudo bem. Segue adiante, né? Exato. E aí tem um aspecto que a gente não falou aqui, Gus, ainda, que é a tecnologia, né? A gente tá falando de 25, eu não sei, a cada florzinha dessa que eu esbarro, tem alguém falando que a AI vai substituir todo mundo, que tal, essa coisa nova. E aí? Um cara de negócio que tá crescendo ou que tá ganhando tração, que tá olhando esse movimento, assim. Eu tenho a visão que a minha empresa nunca deveria servir como laboratório para o mercado, sendo que eu estou no modo oxigênio. Mas qual que é a sua visão de quem está nos assistindo aqui, falando assim, cara, será que eu entro nisso aqui? Será que eu pesquiso sobre? Por onde eles começam? Vamos lá, eu acho que é inevitável que automações e inteligência artificial, que são duas coisas que andam muito lado a lado, vão estar muito juntas, né? Qual é o maior papel da tecnologia? O maior papel da tecnologia é aumentar a produtividade do vendedor, né? Vamos pegar um exemplo do exército americano, né? O cara chega lá no Iraque, cara, é luneta, é arma com mira, não sei o quê, noturna. Por que os caras gastam esse caminhão de dinheiro? Porque o cara quer ser mais produtivo. Eu quero ter menos soldados para conseguir matar o maior número do exército inimigo. Esse é o objetivo da tecnologia. Não é só porque vai ser mais legal, vai ser mais confortável para ele, ele vai gostar. Então, a tecnologia tem esse papel. Né? E óbvio, tem um desafio enorme de contratar mais pessoas, então eu consigo fazer mais com o mesmo. O que eu tenho visto sobre tecnologia? Né? A primeira onda, que já é realidade, é inteligência artificial e automações ajudando em marketing, na geração de demanda, na produção de conteúdo, na qualificação dos leads que vêm no site. Tem um exemplo disso, não tem? Sim, a gente mostra na aula, inclusive. Na minha aula, por exemplo, no final da minha aula no G4, eu coloco lá um QR Code, cara, bipa aqui que eu vou entregar um conteúdo da Pipe Lovers para vocês, entra o meu chatbot, que é feito com um chat guru, que é de um membro aqui do clube, né, do Fernando, né? A gente coloca lá a tecnologia do chat guru para fazer toda a automação dessa conversa com inteligência artificial para entregar conteúdo para esse lead que acabou de cair para a gente. No final, isso pode automaticamente direcionar ele para um agendamento de uma reunião. Então, eu não preciso de um SDR inbound. Mas você falou que você tem um SDR? Sim, porque tem caras que no meio desse funil todo não foram. Mas eu pego só o carrinho abandonado. Isso ali é uma contingência. É uma contingência, porque a conta ainda fecha colocar uma pessoa. Pro outbound, dá para fazer automações? Por exemplo, eu uso alguns robôs dentro do LinkedIn para fazer prospecção. Legal, isso me gera oportunidades, aí o cara responde duas, aí entra um humano para pegar, já pegou uma parte mais avançada do processo. Então, topo de funil, isso aí já foi bem explorado e tem bastante tecnologia. Depois, no meio do funil, as tecnologias que estão crescendo bastante são as tecnologias de transcrições, né? A gente na Pipe Lovers usa a Meetrox, né? O que a Meetrox faz? Ela escuta, né? Ela participa de todas as reuniões e ela entrega no final uma avaliação, um resumo do que foi a reunião, que integra com o nosso CRM, e ela me dá uma avaliação de qual foi o feedback daquela reunião. Né? Então, o gestor do meu vendedor consegue ver ali os feedbacks e dar feedback para ele. Ajuda esse vendedor a melhorar mais rápido. E o que é mais legal? Né? Pô, imagina, você está com quanto hoje? 100 e poucos vendedores. Né? Hoje você tem que 40. Perguntar para os líderes, que perguntam, você pode ir lá, eu posso ir lá no Meetrox e falar, pessoal, e aí? O final do ano, Black Friday, está impactando muito nos fechamentos? Qual é a maior objeção que a gente está ouvindo? Aí a IA me responde. Eu, como CEO da empresa, eu consigo saber o que está sendo tratado nas reuniões com os meus... Por exemplo, outro dia veio um cliente que foi um lead que foi uma indicação minha, e aí tinha um vendedor lá, o cara meteu o louco, já estava com a meta baixa, falou, não, assina só na segunda. Né? Fiquei louco da vida. E aí pegou? A gente tinha referência em venda. Aí a AI pegou, mas esse cara tinha me falado, né? O cliente me falou, o cara falou isso, não é legal para vocês como uma referência de venda, vocês ensinam os caras, o cara não pode fazer isso. Cara, a gente foi lá, entrou na AI, viu como...
Amigão, não dá, tava lá registrado, entendeu? Então, assim, você tem elementos de todas as... Então, você dá mais produtividade aqui, tanto para o vendedor, mas principalmente para o gestor. E o que eu tô vendo agora, e aí entra muito, por exemplo, o Iago Martins, que é mentor também com a gente lá no G4 Sales, no Traction, e é investido aqui do G4 Capital, que é as plataformas de inteligência artificial para dados. Para ler tudo isso. Para ler todos esses dados, tudo que está dentro do CRM. Tem uma outra plataforma, que é um parceiro nosso lá da Pipe Lovers, que é a Predi. O cara faz análise de dados com inteligência artificial e ele volta assim para você, ó, Pagoto, o seu pipeline dentro do CRM, 50% dele que está com previsão para fechamento dentro desse mês, na verdade não vai fechar. Porque não tem os contatos, porque não tem as tarefas, porque não teve o número. Ele faz associações. Ele faz as análises de dados. É o trabalho de um analista de dados, né? Que é onde é um analista de dados, ou que muitas vezes é a intuição do gestor, aquele conhecimento empírico daquele gestor, né? Então, no final das contas, a inteligência artificial agora, onde eu achei que ela ia sair do pré-vendedor para o vendedor, ela está ajudando, mas eu estou vendo ela agora muito mais como estratégica para o gestor. A gente fala de ter ali 7, 8 pessoas por time, mas a IA vai conseguir permitir com que esse gestor tenha times maiores. O que isso significa? É redução do custo de gestão. O resultado do negócio como Exatamente. Um todo, né? Então, ou você vai poder colocar mais vendedores abaixo do mesmo gestor, contratar mais... Enfim, é mais produtividade, você vai liberar mais caixa para investir em outros lugares. Mas, resumindo a pergunta, se você quer escalar sua força de vendas, você precisa ver quais são as novas tecnologias de inteligência artificial que vão ajudar a ser mais eficiente. CRMs também, né, que estão hoje conectando. Os CRMs não precisa nem falar. Assim, todos os CRMs estão embarcando muitas dessas tecnologias. O que eu acho que vai acontecer? Igual aconteceu nos aplicativos. Um monte de aplicativo de um monte de coisa. Os CRMs estão começando a comprar. Não consolidar todo mundo. Consolidar e isso vai embarcar. Então, quando as empresas forem adotar CRMs, vejam aqueles CRMs que já estão fazendo movimentos de adquirir também, porque também é um pé no saco ficar contratando um monte de ferramenta. Louco. Gerenciar tudo isso também é um desafio, né, cara? Qual case que eu tenho, qual cliente que eu conheço desse segmento, a AI tá fazendo... Para essa reunião, já vá com isso na cabeça. Então, um segundo cérebro, em vez do vendedor precisar ter tudo isso na cabeça. A gente tá indo para a reta final e eu acho que a gente tá olhando para 2025 aqui de novo. Eu sempre gosto de falar com as pessoas que eu oriento que às vezes você precisa saber muito mais para onde não olhar, o que não fazer. O que esses gestores, donos de negócio, deveriam evitar em 2025 para vender mais, Gus? Cara, excelente pergunta isso. Sim, acho que uma das poucas coisas que eu aprendi na faculdade, né? Acho que foram duas. A primeira é, a fonte mais barata de financiamento é o seu próprio cliente, né? Então eu vejo muita gente nessa vibe de eu quero buscar investidor, eu quero captar dinheiro. Cara, assim, por que você não se financia com o seu próprio cliente? Né? Então, quando eu fui começar o meu negócio, eu pensava muito, será que eu gasto tempo indo captar dinheiro ou eu gasto tempo tentando vender? É o meu tempo. Onde eu vou alocar de um lado ou de outro? Acho que essa é uma coisa. A segunda coisa é que estratégia é sobre dizer não. O que você não vai fazer diz muito mais sobre qual é a estratégia do seu negócio e onde você vai colocar a sua energia. Porque o que você vai fazer é muita coisa. Agora, saber os nãos, onde te toma muito tempo, né? Onde te tira muita energia. Por exemplo, para mim, eu brinco com os meninos aqui que eu tô, cara, de 6, eu puxei esse dado, de 6 a 8 dias por mês eu tô dando aula no G4. Cara, esses dias, em 10 dias, você deu o quê? 7 aulas? Cara, não, isso tá surreal. Louco. Tá, e aí, vamos lá. Isso é bastante tempo, cara. Eu preciso gerir meu negócio. Eu preciso tomar uma decisão. Eu vou parar de dar aula no G4? Não, porque para mim é estratégico. Eu tô começando a parar de fazer esses treinamentos em company. As empresas me chamavam para dar treinamento em company. Não, você quer ter treinamento comigo? Só no G4. Né? Porque é a minha estratégia de dizer não. Mas eu acho que o que eu deixaria aqui de dica para o que não fazer é um exercício que eu faço bastante na academia de vendedores, esse exercício, que chama Win-Loss Analysis. Que é o quê? É você analisar os casos ganhos e os casos perdidos dentro da sua empresa. É muito difícil descobrir quando você perde. Eu perdi por quê? Putz, sei lá. Você pode até... É uma percepção só, né? É uma percepção, o cliente não vai te falar porque de fato ele não quis comprar ou porque ele cancelou. Agora, quando você acabou de vender, aqui no G4 Valley vai ter uma experiência incrível para isso. Se você pedir para esse cliente, cara, me fala por que você comprou. Você vai aprender muito.
Cara, tem caras que vão te dizer, pô, eu comprei porque foi uma oferta matadora. Eu comprei porque eu quero ter a tal da mentoria. Porque tem essa feature eu no produto. quero porque vocês vão ter a aula com o fulano que falou lá no palco. Você vai entender qual que é o fator de sucesso. Então, assim, eu acho que eu recomendaria para todo mundo que está pensando em 2025 fala com os seus clientes e pergunta assim, por que você tem comprado de mim? E foca em 2025 em repetir aquelas iniciativas que funcionaram. E que, obviamente, você tem pista ainda para escalar, né? Por exemplo, no meu caso, eu vou dar... O que eu fiz foi o que eu fiz em 2024, né? 2023 foi legal, eu dava acho que aula só no Sales, acho, no começo, e 2024 que entrou. Academia de Vendedores, entrou a Traction, entrou o Sprints, o Scale. Agora, o Scale, eu tenho aula no Club agora, vai ter aula no Journey. Então, o que eu percebi? Que isso, para mim, era uma coisa que dava muito certo. Eu coloquei a minha iniciativa nisso. E eu comecei a não fazer coisas que me demandavam muito tempo. Vem aqui, dá um treinamento no fim. Se vocês quiserem contratar palestra, para mim, eu adoro. Palestra de convenção de vendas, esse é maravilhoso. É legal, né? Porque a gente aprende, troca e tá, é bacana. Então, assim, eu adoro fazer. Isso eu gosto. Agora, vem aqui em Pindamonhangaba, nada contra Pindamonhangaba, mas vem aqui dar um treinamento pro meu time de 10 pessoas. Cara, pode ser muito rentável, mas isso me desfoca, né? Então, também tem isso. Tem coisas que são muito rentáveis que não são escaláveis. Sim. Porque se eu quiser escalar, dar treinamento em company, né? Eu vou ter que formar um time. E é outro negócio. O G4 já fez isso. Se você vai contratar em company, você quer personalização. Você vai, cada um precisa ter uma conversa. É desafiador. Então, acho que assim, o meu aprendizado que eu replicaria pra galera, cara, foca em fazer o que você já viu que faz bem. Às vezes você não chegou no talo da sua capacidade e você vai testando outras novas iniciativas. E, cara, já viu que não tem futuro, já corta pela raiz e vai sobreviver do resto. Acho que tem um negócio que é legal pra fechar. Tem o livro do Ben Horowitz, que é The Hard Thing About the Hard Things. Né? Não me lembro o título em português. Né? O lado difícil das escolhas difíceis. Exatamente, o lado difícil das coisas difíceis. Que ele fala lá no livro, uma passagem da história dele. Ele tinha uma empresa e a empresa estava meio para quebrar. Cara, o que eu vou fazer se a empresa quebrar? Eu vou botar todo o foco nesse outro produto aqui. Então por que eu vou esperar a empresa quebrar para pôr o foco nesse outro produto? Se já está evidente ali, né? Deixa eu antecipar. Né? Então, acho que esse é o aprendizado que eu deixo aí para 2025. Animal. Você sabe, Gus, que eu escutei uma vez de um escritor que ele falou assim, eu abri um podcast para aprender a escutar, que a gente, especialmente, gosta de falar. Adorei a nossa conversa. Dá último recado para a turma, né? Porque, afinal, tem um livro aí, tem aulas, tem um produto animal na Pipe Lovers, tem um novo momento de parceria. Dá um recado final pra galera. Vamos lá. 2025, né? Tá aí. Acho que a minha frase que eu falo em todas as minhas aulas é, pessoal, sucesso em vendas é resultado de evolução diária, né? Então, caso você não se lembre, no começo desse podcast, a gente falou, se você entrar lá no meu Instagram, @gupagoto, e mandar uma DM com G4 Valley, do jeito que você quiser escrever, eu vou mandar para vocês conteúdo exclusivo da Pipe Lovers sobre gestão de vendas, fala de muita coisa que a gente falou aqui hoje, né? E se você assistir esse podcast e colocar qual foi o maior insight e for muito legal, eu vou compartilhar o seu post e te dar um livro do Arquitetura de Vendas de Alta Performance. Podcast. Turma, foi isso, adorei estar aqui. Foi um papo muito legal. Né, a gente já conversou tantas vezes, bate-papo tanto, mas eu gostei de poder participar um pouco, mostrar pra galera um pouco das nossas conversas, e eu fiz um combinado com a produção aqui. Em outros podcasts, a galera parou e travou quando eu tava dando buzina e tal. Tem um ritual no G4, quando a gente vende, a gente toca uma buzina, é um barulho infinito. A gente tá falando de vendas, a gente não ia parar. Você tá maluco? De comemoração de vendas, isso, né? Isso não é barulho. Isso é, sei lá, uma sinfonia. Uma sinfonia. Galera, adorei estar aqui com vocês. Não esquece, aqui no feed de podcast, tem coisa pra caramba. Eu combinei com o time, o Gus falou sobre o Aaron Ross, né, a Receita Previsível. A gente vai colocar o link do episódio que a gente teve com ele, gravou nessa vinda, que a Pipe Lovers, a Zorro G4 trouxeram ele pra cá, a gente gravou um podcast com ele, falou muito de vida dele também lá. Sim. Foi muito bacana. O cara tem só 12 filhos, tranquilo, vida tranquila. Máquina, né? Então, espero que você tenha gostado, espero que o seu 2025 você venda mais com as dicas que a gente deu aqui. Até logo. Falou.